Olá, galera. Vamos estar aqui resolvendo algumas questões aí da prova da SpaceX 2023, tá? As questões de geometria a gente vai resolver nesta parte. E aí na próxima parte a gente resolve as questões de álgebra e aritmética, tranquilo? Dê a moral aí nas nossas redes sociais, tá? No Instagram lá, prof.rafaelmedeiros. E no Facebook, tá? Integração Matemática. Sigam aí nas nossas redes, inscrevam-se aí no nosso canal, dê um apoio, tá? Para que a gente continue fazendo esse trabalho aí de qualidade para vocês. E a gente vai começar aí com essa questão aqui da SpaceX, tá? Então vamos lá. Questão 5, ó. Em um polígono regular, A, B, C, D, E, F, G, pontinho, 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 quer dizer que essa ideia segue, tá? As interpretações da mediatriz, as interseções da mediatriz relativa ao lado CD com a bissetriz interna relativa ao vértice A e com o lado CD são, respectivamente, os pontos O1 e M1. Sabendo que o ângulo AO1M1 é igual a 75 graus e que o lado BC está contido no interior do ângulo, né? No interior do ângulo AO1, M1, o número de diagonais do polígono A, B, C, D, E, F, G, pontinho, pontinho, pontinho. Então, basicamente, a questão quer aqui que a gente descubra que polígono é esse, tá? Quantos lados ele tem. E aí, com a quantidade de lados, a gente vai descobrir o quê? A quantidade de diagonais, tranquilo? Então, aí vamos traçar esse polígono aqui. Vamos traçar esse polígono, tá? Essa prova, ó, vejam que é o modelo D, tá? Vamos lá. Então, vamos traçar aqui um exemplo de um polígono. A gente consegue traçar aqui. Só um exemplozinho mesmo, tá? Aí eu vou dizer que esse cara aqui é o vértice A. Este cara aqui vai ser o vértice B. Esse é o C. Esse é o D. Esse é o E. E assim segue, tá? Pontinho, 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 tá? Essa ideia segue. Tranquilo? E aí nós temos o seguinte, ó. A questão diz, ó, que as interseções da mediatriz relativa ao lado CD. Vamos traçar essa mediatriz? Mediatriz relativa ao lado CD. Seria isso aqui, ó. A mediatriz, ela corta o lado em seu ponto médio, tá? Ela corta o lado em seu ponto médio, formando 90 graus, tá? É bom aí lembrar o que no caso é mediatriz. Então, ela corta aqui, ó, um ponto médio. Certo? Quer dizer que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. E este ângulo é um ângulo reto. Tá? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Certo? Continuando. As interseções da mediatriz relativa ao lado CD com a bissetriz interna relativa ao vértice A. Opa, bissetriz interna do vértice A. Bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais, certo? Então a gente vem aqui no vértice A, ó, e traça a sua bissetriz. Um exemplo aqui. Deixa eu ver se ficou legal isso aqui. Eu acho que só para ter um pouco mais de coerência com o ângulo que ele falou. Só para ter um pouco mais de coerência aqui, acho que eu vou dar uma mexidinha aqui. Só para ter um pouco mais de coerência, tá, galera? Nada que vá mudar muito o que a gente tem. Vou deixar assim, certo? Só um esboço aqui para a gente realizar essa questão. Bissetriz, vamos lá. Bissetriz do ângulo A. Divide o ângulo A aqui, ó, interno, em duas partes iguais, certo? Aí, ó, deixa eu só... Aqui. Tá.
Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso? Só para ficar top aqui. Top não, mas pelo menos um pouco mais coerente com o que a gente tem no enunciado, tá? É bom que esteja um pouquinho coerente pelo menos. Então isso aqui é uma bissetriz, tá? Aqui é uma bissetriz. Pelo menos um pouquinho coerente, tá? Para que esse ângulo aqui pareça um ângulo de 75, que é o que a questão diz aqui, ó. Tá? 75. Então, ó, então nós temos as interseções, ó, esse ponto aqui, a questão falou pra gente, ó, que esse ponto aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo do polígono, tá? Que possa ser esse polígono regular, só para a gente representar em figura mesmo. Posso até mexer aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho também. Vai ficar mais legalzinho, ó. Só para parecer que realmente é um polígono regular, certo? Esse cara segue aqui, tá? Só para parecer que é um determinado polígono regular. O vértice B está aqui, aqui é o vértice A. E aqui a questão diz o seguinte, galera, vamos lá, agora vamos resolver essa parada. Sou chato, eu tenho toque. A parada tem que ter coerência pelo menos um pouquinho, na minha mente, né? Pelo menos eu tenho que chegar um pouquinho de coerência, vamos lá. Show? Então temos essa situação aqui. E aí, então esse ângulo aqui pra gente, ó, aqui, o ângulo não, vou falar, esse ponto aqui é o ponto, ela diz que esse ponto aqui, que são os pontos de interseção, tá? Esse ponto aqui é o ponto M1, galera. Esse aqui é o M1. Vou colocar aqui, M1. Aqui é o ponto M1. E aqui em cima, que é esse encontro aqui, ó. A questão diz pra gente que é o ponto O, é o ponto O1. Tá? E aí por isso que ela diz, ó, o ângulo A, O1M1, A, O1M1. Este ângulo aqui mede pra gente 75 graus, tá? 75 graus. 75 graus, certo? 75 graus. Aí o que a questão continua dizendo aqui? Vamos lá. Vamos lá. 75. E que o lado BC está contido, ó. O lado BC está contido no interior do ângulo, ó. O ângulo AO1M1. O lado BC está aqui, está no interior desse ângulo, tranquilo? Então, nosso desenho está de acordo com o que está dizendo no enunciado. Tranquilo? Então, nós temos aqui o lado BC no interior do ângulo AO1M1. Certo? E o ângulo AO1M1 mede 75 graus. Tranquilo, galera? Aí vamos continuar. O número de diagonais. Então, vamos aqui descobrir a ponta diagonais que tem esse polígono. Bom, primeira questão falou que isso aqui é uma mediatriz. Isso aqui é uma mediatriz, nós temos que ela é perpendicular. Então, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. Esse ângulo aqui de dentro também é um ângulo de 90 graus, certo? E temos que esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo do polígono, certo? Esse ângulo aqui é o ângulo do polígono, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo do polígono. Tá? Esse ângulo aqui é o ângulo do polígono. Eu vou chamar esse ângulo aqui de 2α. Vamos chamar esse ângulo aqui de 2α. Então, o ângulo interno do polígono mede 2α, tranquilo? Por que eu falei 2α? Porque eu sei que esse cara aqui é uma bissetriz. AO1 é uma bissetriz interna. A questão a gente desenhou para ser, né? Então, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Se o ângulo interno é 2α, então cada um aqui vai medir para a gente
alfa, tá? Por isso que eu chamei de 2 alfa, certo? E aí a gente tem aqui, ó, notem, nós temos um polígono formado aqui, ó, de quantos lados, ó? Quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5. Polígono de 5 lados. A gente consegue encontrar alfa, concorda, galera? Ah, só lembrando, né, que esse aqui também, ó, isso aqui é um ângulo interno, tá? Esse ângulo aqui, ó, tá bem aqui pertinho aqui, ó. Esse ângulo é um ângulo interno também que mede 2 alfa, tá? E aí, nós temos que esse cara, então, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Certo? Esse polígono formado tem 5 lados. E aí, a soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados é fácil achar. Tem uma fórmula. A soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, na verdade, é dada pelo quê? 180 graus vezes n menos 2. Certo? Tá? 180 vezes n menos 2. Então, a soma dos ângulos internos, nesse caso aqui, que tem 5 lados, vai ficar como? Somando os ângulos, ó, nós temos aqui alfa mais 2 alfa, mais 2 alfa, 5 alfa, mais 90, mais 75. Então, nós temos 5 alfa mais 90 graus mais 75 graus. Isso aqui é igual ao quê? É igual a soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados. Então, vamos ficar com 180 graus vezes 5 menos 2, opa, 3. Tranquilo? E aí, ó, a gente consegue achar agora 5 alfa. Quem vai ser 5 alfa para a gente, então? 90 mais 75, a gente pode fazer a soma logo, né? 90 mais 75 dá 165. Então, 5 alfa. Deixa eu voltar aqui. 5 alfa é igual a 180 vezes 3 menos 165 graus. Certo? E aí, 3 vezes 180 quer dizer que 5 alfa é igual. 3 vezes 180, isso dá o quê? Deixa eu ver. 3 vezes 180 dá pra gente 3 vezes 0, 3 vezes 8, 24, isso dá 540, tá? Então vai dar 540, tá? Isso aqui vai dar pra gente 540, que nada mais é 300 mais 240, tá? 540 menos 165. E 540 menos 165, a gente tem 500 tirar 100, fica 440. 440 menos 65. A gente tira 40, fica 400. Fica 400. Aí 400 tira ainda o 25. Fica 375. Tá? Então, 5 alfa é igual a 375. Tá? E aí joga o 5 ali para baixo, dividindo, a gente vai ter o quê? Que alfa. Com isto, a gente tem que alfa é 375 graus dividido para 5. Isso dá para a gente 7, tá? Aqui vai dar 7. 5 vezes 7, 35. Dá 7,75, tá? 75 graus. Então, alfa mede 75 graus, tá, galera? Mas a gente quer achar aqui o ângulo interno desse polígono regular, tá? No polígono regular, todos os ângulos possuem a mesma medida, tá? Todos os ângulos aqui têm 2 alfa. Então, a gente não quer achar alfa, a gente quer achar 2 alfa. Olha aí. Então, 2 alfa, eu vou apagar aqui.
2 alfa. Então, se alfa é 75, 2 alfa é 150 graus. Então, o ângulo interno desse polígono é 150 graus, certo? 150 graus. Se o ângulo interno é 150 graus, eu quero descobrir aí a quantidade de lados que esse polígono tem, tá, galera? Eu quero descobrir a quantidade de diagonais dele, que é o que a questão está pedindo. Quantos lados, então, tem um polígono regular em que o ângulo interno é 150 graus? E aí, vou usar uma estratégia mais rápida, tá? Ficar usando fórmula do ângulo interno, ela é chata, ela é um pouquinho maior. Eu vou usar uma estratégia aqui um pouquinho mais rápida, ó. Se o ângulo interno é 150, quer dizer que o externo é esse restante aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, ó, 150. Se eu prolongar aqui para achar o ângulo externo, esse ângulo externo aqui, ele vai medir para a gente o suplemento de 150, que é 30 graus. Então, o ângulo externo desse polígono regular é 30 graus, certo? Então, a gente conclui aqui que o ângulo externo mede 30 graus. Usar a fórmula do ângulo externo é mais rápido, tá? Por quê? O ângulo externo de um polígono regular, como é que é a fórmula? É 360 dividido para o número de lados desse polígono. Ou seja, isso daqui é igual a 30 graus. Podemos passar o vácuo aqui. E aí, a gente tem que... Quem é N? Opa, N... Vou apagar isso aqui também. N... Então, N vai ser para a gente, ó. Troço vermelho é esse. N vai ser para a gente 36 dividido para 3. Isso aqui vai dar 12. Olha aí. Nós temos um polígono de 12 lados, que é o dodecágono regular. Tá, galera? O dodecágono regular, a gente agora quer calcular a quantidade de diagonais que ele possui. Lembrando, como é que é a fórmula das diagonais? Não podem esquecer, tá? Como é que fica sendo a fórmula da diagonal? Dá até para achar ela pensando em análise combinatória, tá? Mas, para a gente não perder muito tempo, a fórmula da quantidade de diagonais é a seguinte, ó. Quantidade de diagonais de um polígono é n vezes n menos 3 sobre 2. Certo? Então, aqui, ó, a quantidade de diagonais é o quê? É n vezes n menos 3 sobre 2, tá? E aí, fazendo essa substituição, tá? A gente vai ter que a quantidade de diagonais vai ficar o quê? 12 vezes 12 menos 3, 9. Tá? 12 menos 3 dá 9, dividido para 2, tá? E aí, isso aqui dá 6 vezes 9. E 6 vezes 9, até ontem, isso aqui estava dando 54. 54, e essa aqui é a resposta, tá? Então, aqui, ó, a resposta aqui é a letra C. Quantidade de diagonais, 54 diagonais tem esse polígono, tá? Que é o dodecágono. Vamos lá, vamos continuar, tá? Questões de geometria, tá? Então, eu vou pular essa daqui. E aqui a questão 7 já tá meio que... Fiz um desenho aqui, um esboço, para a gente não perder muito tempo, tá? Porque a geometria espacial é uma questão que tinha que fazer esse desenho aí. Não ia perder muito tempo. Vamos lá. Uma esfera está inscrita em um tronco de pirâmide. Aqui, ó, já fiz. Uma esfera está inscrita em um tronco de pirâmide quadrangular regular, cujas arestas das bases medem 4 e 5. Então, aqui, ó, as arestas das bases, né, medem 4 e 5. Então, nada mais justo que a daqui de baixo medir 5 e a de cima medir 4, tá? Então, aqui, ó, mede 4. A de cima mede 4, certo? Vamos lá. Respectivamente, a área total do tronco de pirâmide em centímetros. Tá. A área total, de cara, a gente tem o quê? Temos que calcular a área da tampa aqui de cima
que quando ele diz que é uma pirâmide quadrangular, quer dizer que a base é um quadrilátero, tranquilo? Agora, quando ele diz que é regular, quer dizer o quê? Que a base é um quadrilátero regular, que é o quadrado, e além disso, ela é uma pirâmide reta, tranquilo? Essa palavra quadrangular quer dizer isso. Regular quer dizer isso, tá? Se falasse apenas pirâmide quadrangular, quer dizer que a base é um quadrilátero. Qualquer. Pode ser qualquer quadrilátero. Falou que é regular? É um quadrado e aí ela é reta, tá? Ela é reta. O vértice dela, a projeção do vértice dela, vai cair aqui, ó, no centro dessa base. E essa base, como ela é regular, será um polígono regular, certo? No caso é um quadrado, porque ela é quadrangular. Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Então temos que calcular a área da tampa de cima, que é um quadrado de lado 4, mais a área da tampa de baixo, que é um quadrado de lado 5, e a área dessa face lateral aqui, que obviamente essa face lateral é igual a essa, que é igual àquela, que é igual a essa. São 4 faces laterais iguais. E essas faces laterais, galera, como é a pirâmide regular, que ela é reta, é um tronco de pirâmide, na verdade, isso aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que esse polígono aqui é um trapézio. E além disso é um trapézio retângulo, tá? Isósceles, desculpa. Esse cara aqui vai ser igual a esse cara aqui, tá? Isso aí é um trapézio isósceles. Esses caras aqui são iguais, tá? E aqui é a base maior e aqui é a base menor. Base menor 4, base maior 5. Tranquilo? E aí? Então a gente quer calcular o quê? A área desse trapézio isósceles. Como se calcular a área do trapézio isósceles? De um trapézio, de modo geral, é como? Base maior temos, mais base menor, vezes a altura dele. A altura dele aqui, por isso que eu já fiz aqui, ó. Essa altura nós não temos até então. Certo? Nós não temos essa altura desse trapézio aqui. Isso é o que nos falta. E aí, eu convido a vocês a olharem o quê? Que diabos tem a ver essa esfera aqui dentro? Ele não deu raio dela, não deu nada dessa esfera. O que tem a ver essa esfera aí dentro? Qual é o sentido dessa esfera? Tá? Essa esfera tem um sentido e vai nos ajudar muito, tá? O sentido aqui é o seguinte. Suponha que você pega aqui a seção... Você corte esse tronco de pirâmide no meio certinho, tá? Vai gerar uma seção aqui no meio dessa pirâmide, tá? Cortando. Se você cortar essa pirâmide no meio e você for olhar para o que ficou ali no meio, concorda que a gente vai ter exatamente essa figura aqui? Que é um trapézio aqui no meio, que é exatamente... não é exatamente esse trapézio aqui, tá? Não é exatamente, porque esse trapézio aqui ele é inclinado, tá? O trapézio que vai sair aqui no meio, ele já não vai ser inclinado. Esse trapézio aqui ele é inclinado porque isso aqui é uma pirâmide, é um tronco de pirâmide. Mas teremos aqui um trapézio, e só que esse trapézio, sabemos o quê? Que nesse trapézio do meio certinho aqui, a esfera toca ele num ponto aqui, que é esse ponto aqui, toca ele num ponto aqui em cima, que é esse ponto aqui, toca ele num ponto aqui do outro lado, que é esse ponto aqui, estou pegando certinho no meio, e toca ele lá embaixo, que é esse ponto aqui. Quer dizer que esse trapézio aqui, que é... essa seção ela tem um nome, tá? É uma seção que você corta ao meio de uma figura geométrica, eu esqueci o nome agora, tá? Mas ela é uma seção... Esqueci o nome, tá? Mas ela tem um nome, tá? É um tipo de seção do trapézio. É uma seção que você corta aqui no meio. E aí vai ficar... do trapézio não, de um sólido, né? Você pega certinho no meio dele aqui, de um sólido regular, né? E você tem... E essa seção aqui tem um nome específico lá, tá? Mas enfim, não é tão importante esse nome. O importante é vocês entenderem que vai formar isso aqui no meio, ó. Cortando aquele trapézio no meio, cortando o tronco no meio ali, certinho, aqui no meio, ó, passando pelo centro das bases,
Vamos formar essa seção aqui. E essa seção é um trapézio que tem um quê? Uma circunferência no interior dele, tá? Uma circunferência inscrita nele. Isso que é importante a gente saber. Por isso que essa esfera está ali, tá? Porque nós temos um trapézio que a gente vai dizer que ele é um trapézio que ele é um trapézio que está circunscrevendo a circunferência, tá? Resumindo, é um quadrilátero circunscritível. Tranquilo? Se ele é um quadrilátero circunscritível, tá? Nós temos lá propriedades do quadrilátero circunscritível, tá? Que vai nos ajudar muito aqui. Que é o seguinte. Não esqueçam, ó, que esse lado aqui é bom não esquecer disso. Que esse cara aqui mede 5. E esse cara aqui mede 4. Tá? E os lados aqui, ó, esses lados, como é um trapézio isósceles, eles possuem a mesma medida. Eu vou chamar aqui de um Lzinho. Tá? Possuem a mesma medida. E como isso aqui é um trapézio circunscritível, tem uma propriedadezinha legal, que a soma dos lados opostos dá o mesmo resultado, tá? Isso aí é muito fácil de demonstrar, porque é só utilizar o fato de que do ponto de tangência até o vértice, esses segmentos aqui, ó, eles são iguais. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. É fácil demonstrar isso, tá? A gente vai usar esse fato, tá? Isso quer dizer o quê? Que a soma dos lados opostos dá o mesmo resultado. Então, temos aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Temos que L mais L, que é 2L, é igual a 4 mais 5, que é 9. Ou seja, L vai dar pra gente 9 sobre 2, tá? Então, L aqui é 9 sobre 2. Já achamos aqui os lados que são iguais. 9 sobre 2, 9 sobre 2. Certo? Esse 9 sobre 2, quem é ele aqui, galera? Vamos lá, vamos fazer aqui certinho quem é ele, ó. O 9 sobre 2 é exatamente como a gente cortou aqui no meio, ó, e obteve esse segmento aqui, tá? Aqui, ó, a gente formou um trapézio quando cortamos isso aqui no meio, ó. Cortamos no meio e formamos um trapézio aqui, ó. Tá vendo? É esse trapézio exatamente aqui que eu tô fazendo, ó. Quem é o 9 sobre 2? É esse segmento aqui. Esse segmento aqui, ele mede 9 sobre 2. Tranquilo? Mas aí, galera, olha só, pega essa figura aqui, em vez de fazer ela para cá igual eu fiz, faça essa figura para cá. Se cortar no meio para esse lado aqui, não vai dar a mesma coisa? Se cortar no meio para esse lado, galera, vai dar a mesma coisa. Esse cara aqui, ele mede 9 sobre 2, tá? E esse cara aqui, ele mede 9 sobre 2 e ele é perpendicular, tá? Aqui, ó. Como a gente cortou perpendicularmente, tá? É uma seção transversal ali perpendicular, a gente fez um corte perpendicular. Aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Se aqui é um ângulo de 90 graus, concorda que esse 9 sobre 2 é exatamente essa altura aqui? É exatamente a altura do trapézio, olha aí. É exatamente a altura do trapézio que a gente está procurando, ó. Ó, exatamente. Tá? Se aquele corte vier para cá, se eu apenas virar aquele corte, cai certinho aqui, ó. Cai aqui. E esse cara aqui é já a altura desse trapézio, que é igual esse cara rosa aqui que eu coloquei, ó. Então, essa altura desse trapézio, a altura do trapézio aqui, deixa eu limpar a minha imagem. Essa altura aqui, ela mede 9 sobre 2, tá? Essa altura aqui mede 9 sobre 2. Se ela mede 9 sobre 2, acabou a questão, tranquilo? Qual vai ser a área total? A questão está pedindo aqui para a gente a área total. Então, qual vai ser a área total? Como é que vai ficar isso? Ó? A área total é o quê? É o quadrado de baixo, 5 ao quadrado, mais o quadrado de cima, 4 ao quadrado, mais
as 4 áreas, 4 vezes as 4 áreas, aqui dos quatro trapézios, que vai ficar o quê? Base maior. Quem é base maior? 5. Mais a base menor, base maior, mais a base menor, vezes a altura a gente acabou de ver que é 9 sobre 2. Isso tudo aqui dividido por 2, lembra? Isso aqui a gente vai dividir por 2, que é a fórmula da área do trapézio. Só que dividindo por 2, eu vou multiplicar por meio, que é a mesma coisa, tá? Só para facilitar a nossa escrita. E aí, ó, temos que 4 vai cortar com 4 formado aqui, certo? E aí a área total vai ficar como? A área total é igual a 25, que é 5 ao quadrado, mais 16, mais 9 vezes 9, ó, ficou 9 vezes 9. 5 mais 4 é 9. Então temos 25 mais 16 mais 9 vezes 9, 81, tá? Isso aqui dá pra gente 25 mais 16, isso dá 41, tá? 41, deixa eu ver, 41, exatamente. 41 mais 81. E 41 mais 81, isso dá 122, tá? Como é uma área, tá? Isso aqui estava em centímetros ao quadrado. Tá, galera? Dá exatamente aí 122 centímetros quadrados. Resposta tá aqui na letra C. 122 centímetros quadrados. Vamos lá para a próxima. Deixa eu ver essa daqui, ó. Um depósito de munições no formato retangular. Isso. Um depósito de munições no formato retangular será construído em um campo de instrução do Exército. A planta da construção prevê que esse retângulo, o retângulo esteja inscrito em uma área cujo formato é um triângulo isósceles. A área máxima do depósito que atende às condições é... Bom, então vamos ter aqui um triângulo isósceles. Um triângulo aqui isósceles. Triângulo isósceles. Aqui. Triângulos isósceles. Tá legal, né? Triângulo isósceles, tá? Triângulo isósceles. Vamos lá. E dentro dele está inscrito um retângulo, tá? Temos um retângulo aqui dentro. Temos um retângulo aqui. Temos um retângulo aqui dentro. Tranquilo? Temos um retângulo. E aí, ó, diz que a base do triângulo isósceles é 24. Base 24. Então, essa medida aqui, ela é 24 metros. 4 metros. Essa medida toda aqui, ó. Daqui até aqui. Certo? 24 metros. E a altura dele é 16. Altura 16 centímetros. Altura aqui. Tranquilo? Altura 16 centímetros. Posso aproximar aqui. Tranquilo? 16 centímetros e vamos continuar. A área máxima do depósito, tá?
Resumindo, a área máxima desse retângulo aqui, galera. Vamos lá, área máxima. Eu vou dar dimensões, lógico, para esse retângulo, para a gente calcular a área máxima. Eu vou chamar aqui, ó, a altura dele de y. Vou chamar aqui de y. E aqui eu vou chamar de x. Certo? Se aqui é x, obviamente, aqui também é x. Tranquilo? E aí, vamos lá. A área desse cara vai ser o quê? A área dele será... A área dele será x vezes y. Certo? Como está falando de área máxima, a gente já vai puxar ali para uma equação do segundo grau. Tá? Que é o que a gente tem um ponto máximo lá. Tá? No caso, a gente vai achar o A máximo. Certo? Mas aí eu preciso ter uma equação no segundo grau. Então eu tenho que formar aqui, ó, uma equação, uma função, na verdade. A área é uma função que depende de x e y. Eu quero fazer com que ela dependa apenas de uma variável. Tá? Apenas de uma variável. E aí vai ficar um termo quadrático aqui. E aí a gente consegue calcular o valor máximo. Certo? Então eu vou escolher a variável x. Poderia escolher y. Tranquilo. Vou escolher x, tá? Então vamos gerar aqui uma expressão que eu consiga escrever o y em termos de x, porque quando eu jogar aqui vamos ter apenas x, certo? Então vamos lá. Que expressão será essa? Simplesmente semelhança de triângulos, ó. Temos que esse triângulo aqui é isósceles, certo? E obviamente, como aqui é um retângulo, esse lado é paralelo a esse. Então é paralelo a essa base aqui maior aqui. Tá? Quer dizer que esse triângulo menor formado aqui é um triângulo semelhante ao triângulo grandão, tá? Esses ângulos aqui, ó, eles são iguais também. Isso aqui é um triângulo isósceles. Isso aqui é um pequeno triângulo isósceles dentro de outro, tá? São semelhantes, tranquilo? Então, já tenho a altura do grandão e tenho a base do grandão. Tenho a base do pequeno, falta a altura do pequeno. Quem será a altura do pequeno? Ora, a altura do pequeno é o segmento que sai daqui, né? Segmento que sai daqui e vem até aqui. Tá? Vem até aqui em cima. Ora, percebam, se tudo aqui é 16 e esse pedaço é y, esse pedaço que eu quero saber, que é a altura do pequeno, é 16 menos y. Tá? Então aqui, ó, essa altura será para a gente 16 menos y. Tá? Esse pedaço aqui é 16 menos y. Certo? Então esse pedaço é 16 menos y. Agora a gente consegue escrever uma semelhança. Como é que vai ficar a semelhança? Nossa semelhança vai ficar do seguinte jeito, ó. Deixa eu escolher uma corzinha aqui. É laranja mesmo. Temos então 16 menos y. A altura do pequeno, 16 menos y, sobre a altura do grandão, que é 16. Isso é igual a base do pequeno, que é x, sobre a base do pequeno, que é 20, a base do grandão, que é 24. Certo? E aí, eu quero isolar o y, né? Então vamos lá, vamos isolar o y. Falei que queria isolar o y, vamos fazer isso. Então ficamos aqui 16 menos y. Isso aqui é igual a 16 sobre 24 vezes x. Certo? E aí, ó, podemos simplificar aqui, ó, por 4. 4 não, por 8. Por 8, como é que fica por 8 aqui? Vamos ficar com 16 menos y é igual. Por 8 dá 2 terços. 2 terços de x. Isso quer dizer que o y que eu estou procurando, ele jogo o y para lá, aí fica 16 menos 2 terços de x. Certo? Joguei o y para lá, trouxe o 2 terços de x para cá. Tranquilo?
Pega esse y e joga lá na fórmula da área. Vamos ficar então que a área, ela agora vai depender apenas de x. Vai ficar o quê? X vezes o y. Só que quem é y? O y é 16 menos 2/3 de x. Certo? Isso aqui vai ficar para a gente 16x menos 2/3 de x ao quadrado. Notem que isso aqui é uma função quadrática, como a gente falou, com cavidade para baixo tem um valor máximo. Esse valor máximo será o nosso y, tá? Vai representar exatamente o valor da área máxima, que é o que a gente está procurando. Certo? Como a gente vai achar a área máxima aqui? A gente sabe que a área máxima, que no caso é o y do vértice, vai ficar sendo o quê? Ó? Então, a área máxima, ela vai ser menos delta sobre 4a. Quem é delta aqui? Então, vai ser menos delta. Quem é delta? Ora, delta nada mais nada menos é que b ao quadrado menos 4ac. Então, menos b ao quadrado menos 4ac. O 4ac vai dar zero, galera. Por quê? Não tem c na parada, tá? O c é zero. Se o c é zero, vai zerar. Então, menos b ao quadrado, tá? A fórmula é menos delta, e o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar menos 16 ao quadrado, entendeu? Porque isso aqui já é o delta. B ao quadrado é o delta. O delta basicamente é b ao quadrado, porque o c é zero, tá? B ao quadrado menos 4ac. Se o c é zero, o delta é b ao quadrado. Tranquilo? Então, a área máxima é menos isso, menos delta, né? Sobre menos delta sobre 4 vezes o A. Quem é o A? O A é menos 2/3. Tá? E aí resolver essa parada aqui. De cara, vamos ficar com menos em cima e menos embaixo. Vai ficar mais. Aí esse 16, eu vou fazer uma jogada aqui. Eu vou abrir, né? 16 vezes 16 sobre... E aqui vamos ficar com 8 sobre 3. Tá? E esse 3 passa lá para cima multiplicando também. Fica 3 vezes 16 vezes 16 sobre 8. E aí, ó. Vasco, Ponte Preta aqui. A gente fica com 2. Tá? Então, quem é a nossa área máxima? Nossa área máxima dá 6 vezes 16. 6 vezes 16, isso dá 96, tá certo? Isso aqui dá pra gente 96, galera, olha aí, tá? Dá 6 vezes 16, tá? Isso dá exatamente 96. Então, a área máxima é 96, tá? 96, lógico, 96 metros ao quadrado. Metros ao quadrado. Tem o toque, eu quero escrever metro ao quadrado. Vamos lá, metros quadrados. Letra E, 96. Certo? Eu tô chapado de sono, tá, galera? Chapadíssimo de sono. Tô fazendo essa resolução aqui virado. Tá, mas vamos seguir. Vamos continuar resolvendo aqui. Vamos para a próxima página. Considere as retas A, as retas R, que é menos x sobre 2, mais 2y, menos 3 igual a 0. E a reta S. A reta S, sim, é AX mais BY mais C igual a 0. Sabendo que R, esse símbolo aqui, ó, não esqueçam, perpendicular, tá? Então, R é perpendicular a T e que o ponto, esse ponto 2, pertence a S. Então, pertence aqui, ó, a essa reta aqui. Essas retas estão na forma de equação geral, tranquilo? Equação geral. Assinale a opção que contém valores corretos possíveis para A, B, C, respectivamente, tranquilo? Então, basicamente, é a gente encontrar essa reta S, tá? Vamos aí encontrar essa reta S.
na equação geral dela. Bom, a reta S é perpendicular à reta R. Se é perpendicular, já dou um bisuzão, galera. Olha só. Se você pegar os coeficientes de x e de y, quem são os coeficientes de x e de y na reta R? Na reta R, os coeficientes de x e y estão aqui, ó, menos meio e 2. Menos meio e 2. Tá lindo? Menos meio e 2. Se você pegar esses coeficientes, eles formam um vetor normal à reta R, tá? Formam um vetorzinho lá, normal à reta R. Tá? As componentes desse vetor, quem são? Menos meio e 2. Menos meio e 2 são os componentes desse vetor, tá? É como se a gente tivesse a reta R, fazer um rascunho aqui, a reta R, e teremos ali um vetor perpendicular. Por isso que eu falei normal, um vetor perpendicular, um vetor normal, tá? Esse aqui é o NR, tá? As componentes dele é menos meio e 2. Bota isso na cabeça, tá? Quando você tem uma equação geral da reta, os coeficientes de x e de y são componentes de um vetor. Que vetor é esse? Vetor normal à reta. Tranquilo? Vetor normal à reta dada, tá? Na equação geral que isso representa. E aí, o que a gente quer? A gente quer uma reta S que seja perpendicular à reta R. Galera, se as retas são perpendiculares, seus vetores normais também vão ser perpendiculares, concordam? Nós temos aqui uma reta R como rascunho e uma reta S, rascunho também. Se seus vetores normais se elas são perpendiculares, os vetores normais, resumindo, também vão ser perpendiculares. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Os vetores normais a ela, que são os vetores perpendiculares a elas, vão ser perpendiculares entre si, tá? Então, o vetor da reta R, da reta S, é perpendicular a este vetor aqui. E como é que eu encontro um vetor perpendicular rapidamente? Muito fácil. Só você trocar as componentes de posição e mudar o sinal de uma delas, tá? Então, vou trocar esse menos meio com 2. Vou trocar a posição entre eles. E vou trocar o sinal de um deles. Eu vou trocar o sinal do negativo para deixar positivo. Me deu essa vontade. Então, vamos lá. NS vai ser quem? Quem é o vetor normal NS? Será 2,5, tá? Troquei de posição e mudei o sinal do menos meio. Virou meio. Positivo. Certo? Então, esse é o vetor normal da reta S. Então, nós já podemos escrever a reta S assim, ó. A reta S, ela é dada pelo quê? Ela é dada por 2x, que é a componente x ali do vetor, mais meio de y, tá? Que é a componente ali, a outra, mais c igual a 0. Tá faltando achar esse c, não tá faltando? Como é que eu vou achar o c agora? Deu ruim? Não deu ruim, galera. Aqui, ó. Não se percam na questão, ó. Ele deu um ponto que pertence a essa reta. Ele deu esse ponto exatamente para você achar o c. Então você vai lá e joga aqui, ó. Joga o ponto. 2, 2. Vamos ficar com o quê? Jogando o ponto. Tá? Joga o ponto 2, 2. Jogando este ponto, a gente fica então com o quê, ó? Vamos ficar com 2 vezes 2 mais meio vezes 2 mais c igual a 0. Então, quem é o nosso c? Tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes meio, 1. Mais c igual a 0. Ou seja, o c é igual a menos 5. Achamos o c. Então, nossa reta S agora está completa, tá? Então, nossa reta S, ela vai ser dada por 2x mais meio de y, né?
Menos 5, que é o C. Achei o C. Igual a 0. Tá? E aí você vai bater um desespero. Mas não tem resposta. Não, cara, calma, fica tranquilo. Tem resposta sim, tá? Tem a maldade ainda. Feita aí. Não é a maldade que é feita muitas vezes, tá? Só para confundir a mente do candidato. Vamos lá. Essa equação aqui, ela está multiplicada por algum fator, tá? Algum número para que dê alguma das respostas. Se multiplicar por 2, vamos ficar com 4, 1, menos 10. 4, 1, menos 10, já está aqui. Só pode ser essa. Se multiplicasse por menos 2, daria menos 4, menos 1, menos 4, menos 1. Só que daria, ó, mais 10, não pode ser, não tem resposta, entendeu? Então a equação, a maldade deles, olha aí, a equação foi multiplicada por 2. Multiplicada aí por 2, tá? E multiplicada por 2, ela fica sendo o quê? Multiplicada por 2, essa equação S, equação da curva S, fica sendo fica sendo 4x mais y menos 10 igual a 0, tá? Ou seja, 4, 1 menos 10 é o que está na alternativa B. Está na alternativa B. Tá? Vamos lá, galera. Vamos partir para a próxima. Questão 10. Opa, vamos lá. Questão 10. Vou beber uma água. Parto virado no sono mesmo. Vamos lá. Questão 10. Questão 10. Foi construído na SpaceX um reservatório de água cuja seção reta do sólido que o representa e que passa pelo seu eixo de simetria é mostrada na figura a seguir, tá? Tá vendo? Tá aqui. Cuja seção reta do sólido que o representa. É uma seção reta aqui, ó. Foi o sólido, aquela mesma ideia, né? É a seção meridiana ali do sólido. Foi cortada certinho no meio, tá? Formou uma simetria do sólido. Aquela ideia daquela questão que a gente resolveu. Da esfera dentro do tronco de pirâmide. Quadrangular regular. Tá? Então formou isso aqui, tá? Tá. O formato tridimensional desse reservatório foi obtido. Aí você pega essa figura e gira ela. O formato tridimensional vai formar esse reservatório, tá? Em torno do eixo de simetria. Aqui na questão está dizendo, ó, eixo de simetria, ó, eixo de simetria. Você vai pegar essa figura aqui e vai girar ela, tá? Se essa figura girar, só como um rascunho aqui para ficar um entendimento, ó, um quadro vai formar algo assim, ó. Aqui, aqui, aí aqui também vai formar, e aqui embaixo, né? Se essa figura girar, vai formar um reservatório mesmo, tá? Entenderam a ideia? Aí vamos continuar. O formato tridimensional agora, tá? Desejando-se realizar a pintura da área lateral do reservatório, então vai ser pintada apenas, galera, ó, a área lateral, ó, a área lateral desse reservatório. De cara, vocês já percebam que isso aqui é uma lateral de um cilindro. Aqui embaixo é uma lateralzinha de um tronco de cone, aqui embaixo, ó, tá? Porque isso aqui virou um tronco de cone. E aqui embaixo, novamente, é a lateral de um cilindro. Então, nós temos duas laterais de cilindro, uma lateral de tronco de cone e outra duas laterais de cilindro. Tá certo, já falei. Tá? Lateral de cilindro, lateral de tronco de cone. Tudo bem? Então, temos que achar apenas essa área lateral aqui, não é isso que está pedindo? Vamos lá.
Vamos ver se é isso mesmo. Desejando-se realizar a pintura dessa lateral, a Prefeitura Militar da SpaceX adquiriu uma tinta que tem rendimento de 5 metros quadrados por... Opa, então é interessante a gente achar quantos metros quadrados vamos precisar aqui, ó, por litro. E ainda ele diz, ó, serão dadas 2 demãos. 2 demãos? Vamos, a tinta que a gente vai precisar para pintar isso aqui, a gente vai ter que dobrar. Tranquilo? E que não haverá desperdício nem mistura com água. Considerando π a 3, o mínimo número inteiro de litros de tinta necessários para a pintura é igual a... E aí temos as alternativas. Certo? Vamos ver aqui o que a gente vai encontrar nessa questão, galera. Vamos lá. Achei legal isso aqui. Ficou bem claro, né? Acho que vocês entenderam aqui o desenho que eu fiz. Caso não entenderam, deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Ó. Aqui. Aqui. Aqui vai virar. E aqui. Tranquilo? Deu para entender aí mais ou menos o que eu quis dizer? Aí vamos lá. Vamos calcular então a área lateral. Só isso, área lateral, galera. Vamos lá. Temos aqui um cilindro. Vamos pensar nesse primeiro cilindro aqui. Depois aqui, depois aqui. Vamos lá. Primeiro cilindro, área lateral. Como é que calcula a área lateral de cilindro, galera? Como é que calcula a área lateral de cilindro? A área lateral de cilindro é 2πr vezes H, que é a altura, tá? Porque quando a gente planificar aqui o cilindro, a gente vai ter um retângulo. O retângulo vai ter a altura 6 e a base dele vai ser o comprimento dessa circunferência aqui, porque você vai abrir, é como se fosse uma lata que você está abrindo, e a base vai ficar sendo o comprimento dessa circunferência, tá? E a altura aqui do cilindro é a altura do retângulo mesmo, tá? Então, muito tranquilo, os dois cilindros, vai fácil, né? Então, a área lateral aqui, como é que ela fica sendo? A área lateral disso aqui vai ser vai ser 2π. R, quem é R? 2,5 vezes H. Quem é o H ali do primeiro cilindro? 6. Segundo cilindro, mesma ideia, 2π. O R lá de baixo é 1,5 vezes o H lá de baixo, que é 8. Tudo bem? Até então já foi aí rápido os dois cilindros. Falta só agora lembrar aqui, ó, área lateral do tronco de cone. Vocês lembram como é que é a fórmula da área lateral do tronco de cone, galera? O tronco de cone é o seguinte, a área lateral, vamos lembrar que essa medida aqui, essa medida do tronco de cone aqui, ó, a gente vai chamar ela de G, que é um pedacinho aqui da geratriz, vamos chamar ela de G assim mesmo, tá? E a área do tronco de cone, a área lateral do tronco de cone, como é que ela fica? Ela fica π G vezes a soma dos raios. πg é a soma dos raios, tá? Quem é G? Esse G que eu já mostrei para vocês. E quem são esses raios? O raio aqui de baixo, que é o menor, e o raio lá de cima, que é o maior, porque o tronco de cone aqui ele está virado, né? Ele está virado de cabeça para baixo, tá? Quem é o raio maior? Opa, 2,5. Quem é o raio menor? Opa, a mesma distância que daqui, ó, 1,5. Quem é G? Opa, G agora complicou, hein? Quem é G? Eu vou apagar aqui para a gente enxergar o que eu quero mostrar para vocês, ó. Quem vai ser G, galera? Olha aqui. Quem é G? Vocês vão enxergar legal, ó. Vamos fechar aqui. Deixa eu fechar aqui esse pedaço. Vou fechar aqui também. O que a gente forma aqui? Olha aqui.
O que a gente está formando aqui? A gente está formando um triângulo retângulo. Ele não deu à toa que esse ângulo aqui é 60. Não foi à toa. Esse ângulo aqui é 90, então aqui é 60 e esse ângulo aqui é 30. Triângulo pitagórico, pessoal. Esse aqui é o triângulo pitagórico, tá? O famoso triângulo que a gente consegue encontrar as medidas um pouco mais rápido, certo? Então isso aqui é o triângulo retângulo pitagórico, não, egípcio. Triângulo egípcio, tá? Ângulos 60, 30, 90, tá? É o egípcio. Vamos achar alguma medida aqui? Essa não temos, essa também não temos, mas essa a gente tem, a gente consegue achar essa daqui. Como a gente consegue achar essa? Olha só a ideia. Vocês concordam que esse pedaço todo aqui, ó, esse pedaço todo aqui, daqui até aqui, tem a mesma medida que lá em cima. Lá em cima é 2,5 mais 2,5. Esse pedaço mede 5. Concordo com isso aqui? Esse pedaço mede 5, tá? E esse pedaço aqui de baixo é o mesmo que o daqui de baixo, que é 1,5 mais 1,5. Esse pedaço mede 3, tá? Então, o pedaço ali em cima mede 5, o pedaço aqui embaixo mede 3. E se vocês perceberem, isso aqui é um trapézio. É um trapézio isósceles, certo? Trapézio isósceles, como é que eu acho esses pedacinhos aqui que são iguais? Esse pedaço é igual a esse. Como é que eu acho? Base maior menos base menor. 5 menos 3, 2. E como esses pedacinhos são iguais, fica 2 para eles. Se é 2 para eles, eles são iguais, fica 1 para cada um. Resumindo, essa medida aqui é 1. Essa medida aqui é 1. Tranquilo? Essa medida é 1. Essa medida é 1. E essa medida aqui é 3, que vai fazer o 5. Certo? Então, se aqui é 1 e esse cara é o oposto ao 30 graus, vamos lembrar, triângulo egípcio. O oposto ao 30 graus é metade da hipotenusa. Se é metade da hipotenusa, quer dizer que o G vale quanto? O dobro ali, o G vale 2. Acabou. Achamos o G. Isso quer dizer que essa área lateral do tronco de cone vale π vezes 2 vezes R mais Rzinho, 1,5 mais 2,5, tá? 2,5, que é o Rzão, mais 1,5. Logo, a área lateral do tronco de cone será para a gente 2π vezes 2,5. Isso aqui dá 4. Ou seja, eu posso escrever logo que isso aqui é 8π. Certo? Então, vamos fechar a questão. A área lateral que a gente está procurando, que é do sólido todo, será aqui, ó, 2,5 vezes 6. Isso aqui vai dar 12, 15. 15 vezes 2, 30. Que vai dar 30π. 30π, tá? 12, tá certo. 30π é... Vou só colocar aqui, então aqui a gente vai somar, ó. Aqui a gente vai somar ainda a área lateral aqui embaixo que eu achei, que é 8π, certo? 8π. Aí vamos ficar com o que aqui embaixo, então? Vamos ficar... Essa parte aqui agora dá o quê? 8 vezes 1,5 dá 12, tá? 12. 12 vezes 2, 24. Então vai dar mais 24π. Tem mais o 8π ali. Ou seja, isso tudo aqui é o quê? 54 mais 8. 54 mais 8. Isso dá 5. 54 mais 8 dá 62, né? 62π. As medidas estão em metro? Metro ao quadrado. Certo?
Então dá aí pra gente 62 pi. Deixa eu só confirmar. 54. 54 com 8, 62, tá certo. Tá? Só confirmar que eu falei que eu já tô chapado de sono, né? Vamos lá. Então achamos, só que a questão falou que o pi vale 3. E quer saber o seguinte, ó. Serão dadas duas demãos e 5 metros quadrados por litro que a gente vai usar. Quer saber quanto de tinta será necessário? O mínimo número inteiro de litros de tinta necessários para a pintura. Tranquilo? Vamos achar isso daí, então. O mínimo, vamos achar. O que a gente tem que fazer, então? Nós temos aqui metros quadrados, tá? Se cada litro pinta 5 metros quadrados, a gente pega, então, ó, 62 pi e divide por 5, tá? Para saber quantas vezes os 5 metros quadrados cabe aqui dentro. E essa quantidade de vezes é a quantidade de litros. Entenderam a ideia? Então é basicamente isso. Só que o pi vale 3, lembrem-se disso. Então, a quantidade aqui será o quê? A quantidade será dada por 62 vezes 3, isso dividido por 5. Só que lembre-se, serão dadas duas demãos. Então essa quantidade de litros ela vai dobrar, galera. A quantidade de litros aqui, a gente vai ter que dobrar ela ainda. Tá? E aí continho agora, tá? 62 vezes 62 vezes 6 logo. Faz um 62 vezes 6 aqui, ó. Aqui vai dar 6. Se fosse 60 vezes 6, daria 60 vezes 6 dá 360, tá? 360 com 12. 360 com 12. 360 com 12 dá 372. Então isso aqui vai dar 372 sobre 5. Certo? 372 sobre 5. E a quantidade mínima de tinta será isso aqui, certo? Legal que se a gente dobrar vou passar um bisuzinho para vocês, né? Dividir por 5. Eu poderia fazer a divisão aqui. Eu poderia aumentar para 375. Porque isso aqui não vai dar um valor inteiro. E eu quero comprar tinta que dê para pintar, tá? Ele quer um número inteiro mínimo de tinta que você consiga pintar. Então, eu tenho que aumentar. Eu teria que fazer o que aqui? Eu tenho que supor que a área é maior, que eu tenho que pintar para comprar um pouco de mais tinta, né? A área não é maior, mas tem que supor que ela é maior para eu comprar mais tinta para que dê o número inteiro. Poderia supor que isso aqui é 375. Creio que daria já a resposta, mas vamos dar um macetão aqui para dividir por 5. Vamos achar uma resposta exata aqui. Multiplique isso embaixo por 2, tá? Aqui embaixo vai virar 10. Em cima vai virar 700, tá? 750. A gente tem 22. 744. 744. Isso, porque 22 o dobro 44. 744. 744 sobre 10. Tá? Aí isso aqui dá pra gente o quê? Opa, dá pra gente divisão exata ali que a gente acha, ó, 74,4. 74,4. Só que a gente quer uma quantidade mínima inteira de tinta que dê para pintar. Então, arredondando isso aqui, a gente vai ter que falar que vai ter que comprar o quê? 75 litros, tá? 75 litros de tinta. 75 litros. Resposta aqui está na letra B. Certo?
75, isso mesmo. Se eu colocasse 5 aqui, talvez daria certo também, ó. Se eu aumentasse aqui a área, como se a área fosse maior, que eu teria que pintar, mas a área não é maior, só para que a divisão dê o número inteiro. Se eu jogasse aqui 375 dividido por 5, daria o quê? Pode ver que daria 75 também, tá? Também daria 75, é uma outra forma de fazer. Vamos lá, vamos continuar. Segmento, probabilidade. Aqui, vamos resolver essa questão aqui agora. Sabendo que x pertence, ó, o x pertence ao intervalo 0 a 2π, o número de soluções da equação é... Opa! Tranquilaço, ó. Vamos aqui, ó. Vamos lembrar o círculo trigonométrico. Queremos que o cosseno dê 0. O cosseno daquele ângulo ali dê 0, certo? Então, nós temos aqui, ó. Aqui é o eixo do cosseno. E aqui é o eixo dos senos. Certo? Aqui é o eixo dos senos. E aí temos a circunferência trigonométrica aqui. Temos o círculo trigonométrico. Raio unitário, tá? Lembre-se, raio unitário. Raio aqui é unitário. E aí, onde o cosseno dá 0? O cosseno vai dar 0 aqui ou aqui, certo? Aqui sabemos muito bem que esse ângulo aqui é o π sobre 2. E aqui é o 3π sobre 2, que é a mesma coisa que 270 graus. Certo? Então, esse ângulo aqui, esse ângulo que está aqui dentro, ele tem que parar aqui, para que o cosseno dê 0, ou parar aqui. Ou seja, podemos dizer o quê? De modo geral, podemos dizer que 3x menos π sobre 4, isso é igual 4, isso é igual a π sobre 2, que é ele partindo daqui, π sobre 2, e aí percebam que se ele está no π sobre 2, se eu der uma volta aqui de π, que é meia volta, né, 180 graus, ele para aqui. Se eu der mais meia volta, ele para aqui. Se eu der mais meia volta, ele para aqui. Se eu der mais meia volta, ele para aqui. Entendeu? Então, uma meia volta é aqui. 2 meia voltas para aqui. 3 meia voltas aqui. 4 aqui. 5 aqui. 6 aqui. Então, basta que eu some meias voltas. Tá? Então, eu vou somar aqui meias voltas. Ou seja, eu vou somar K vezes o π. Esse K vezes é a quantidade de meias voltas, tá? Então, esse K, ele tem que ser inteiro, tá? K pertence aos inteiros. Tranquilo? E essa já é uma equação que a gente vai resolver aqui. Vamos encontrar o número de soluções dessa equação que a questão está pedindo. Então, vamos lá. Vamos isolar o x, né? Vamos ficar aqui com 3x, que é igual a π sobre 4, mais π sobre 2, mais Kπ. Mais Kπ. Certo? Então, 3x é igual. Multiplique esse embaixo aqui por 2. Vai virar 2π sobre 4. 2π sobre 4, mesmo denominador. Então, 2π mais π, 3π. Vamos ficar com 3π sobre 4 mais Kπ. Certo? Agora, vou multiplicar por 1/3. Multiplica essa equação toda por 1/3. Só para tirar esse 3 dali da frente do x. Então, vamos ficar com x. Acho que eu vou vir para cá. X. Tá? X é igual a π sobre 4 mais Kπ sobre 3. Tranquilo?
Mexendo mais um pouquinho, a gente calcula um MMC aqui, faz umas multiplicações. Vamos ficar com 3π. O método borboleta, o pessoal fala, né? Esse com esse, depois multiplica aqui. Mais 4kπ sobre 3. Certo? E note que a gente pode aqui isolar sobre 3, não. Multiplicando ali embaixo vira 12, né? Multiplicando embaixo vira 12. Aqui, ó. Aqui vira 12. Multiplicando embaixo vira 12. E aí a gente pode isolar aqui o π. Isolar o π. π sobre 12. π sobre 12 vezes isolei o π, né? Vai ficar 3 mais 4k. Certo? E agora é só pensar nisso daqui. Certo? Só pensar nisso daqui. Só pensar nessa parada. Isso quer dizer então que x... Quer dizer que x... x é igual a π sobre 12. π sobre 12 vezes 3 mais 4k. O k é inteiro. A gente falou que o k é inteiro, certo? O k é inteiro. E a gente vai começar a substituir esse k, tá? Se o k for menos 1, note que a gente vai ficar aqui com menos 1. Vamos ter um ângulo, vamos ter um valor de x, solução negativa. E o intervalo não permite que seja negativo. O intervalo é de 0 a 2π. Tá? O x pertence de 0 a 2π. Não pode ser negativo. Tá, galera? Se não pode ser negativo, o k não pode ser menos 1. Então, vamos analisar a partir do zero. Se não pode ser menos 1, muito menos valores menores, né? Menos 2 fica mais negativo ainda. Então, esquece. Joga o zero. Se a gente usar o zero, ó, vamos... Some essa parte, fica só o 3. O 3 multiplica o π, fica 3π. Simplificando, π sobre 4. Tá? Então, para o k igual a 0, a gente tem uma resposta dentro do intervalo. π sobre 4 está no intervalo 0 a 2π. Tá? Inclusive, π sobre 4 é 45 graus. Tá? Então, π sobre 4. Então, x igual a... Temos uma solução já. X igual a 0. Temos mais soluções? Vamos lá. Vamos jogar 1 agora. Se eu jogar 1, vira 7. 7 sobre 12, certamente é um valor... 7 sobre 12... 7 dozeavos π, tá? Ainda está no intervalo... Ainda está no intervalo 0 a 2π. Por que é fácil enxergar isso, galera? É muito fácil perceber isso. Notem... Inclusive, posso até gerar uma equaçãozinha legalzinha aqui, ó, uma inequação. Notem que esse 3 mais 4kπ, ele só não pode passar de 24, porque se ele for 24, se 3 mais 4k, 3 mais 4k for 24, a gente vai ter 24π. E 24π para 12 dá 2π, já é o maior valor do intervalo. Então, 3 mais 4k não pode passar de 24, entendeu? Então, de modo rápido, numa prova, como é que você faz? Você sabe que o primeiro valor é 0. E depois, você bota aqui, ó, 3 pontinhos. E vai no máximo valor já. Quem é o máximo valor que esse cara de cima aqui, ó, não ultrapasse 24. Que ultrapassar 24 foge do intervalo. Tá? Quem é o valor que esse cara não ultrapassa 24? Se você colocar 4, dá o que isso aqui? 4 vezes 4, 16. 16 mais 3... 19. Opa, 19 sobre 12 não vai dar 2, nem maior que 2, vai dar menor. Se dá menor que 2π, tá show, tá no intervalo, tranquilo? E agora se colocar o 5, 5 vezes 4, 20.
20 mais 3? 23, olha aí. 23 sobre 12 também não dá mais do que 2, tá? Se não dá mais do que 2, não vai dar mais do que 2π e vai estar dentro do intervalo. Agora, se a gente jogar 6 vezes 4... Ó, 6 vezes 4 já dá 24, já deu ruim. 24 mais 3, 27. 27 para 12 vai ser maior do que 2. Se é maior do que 2, vai ser maior do que 2π isso aqui. Então, vai até o x igual a 5. Vale do x0 até o x5. Quantas soluções são do 0 até o 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 6 soluções, tá? A alternativa aqui é a letra E. Certo? Uma outra forma de se fazer isso aqui seria a seguinte, ó. Seria você, então, ó, saber que 3 mais 4k, isso aqui tem que ser menor ou igual a 24, tá? E maior ou igual a 0. Tranquilo? Porque se esse cara aqui for Opa, deixa eu ver. Isso. Se esse cara aqui resultar no negativo, o ângulo fica negativo, não pode, tá? Tem que ser maior que 0 para que isso aqui fique maior no intervalo ali, maior que 0, positivo. E aí, subtrai 3 na equação toda. Vai ficar menos 3, maior ou igual a... Subtraindo 3 no meio, 4k. Subtraindo 3 lá, 21. Certo? Agora divide tudo por 4. Podemos fazer. Vai ficar então, ó. Vamos ficar com menos 3 quartos. Maior ou igual a k. Dividimos tudo por 4. E 21 sobre 4. Só que como k é inteiro, se k é inteiro e k está nesse intervalo, e aí fica lógico agora, né? Menos 3 quartos é menos 0,75. Quem é um inteiro que é maior do que isso? Ou seja, a gente pode dizer que é maior ou igual a 0, que é o 0, que é maior do que 0,75, menos 0,75, o maior é o 0. E menor ou igual é 21 sobre 4, isso dá 5, alguma coisa. Então, o inteiro que é menor ou igual que isso é o 5. E aqui a gente tem, ó, que de fato, k varia de 0 a 5, que são 6 soluções. Tranquilo? Só para pagar um bizu aí completo para vocês. Aí vamos lá. Continuando aqui. 13, vamos passar essa. Tá pegando só as de geometria, tá, galera? A gente vai resolver o restante em outra oportunidade. Eu lanço a parte 2 aí. Então vamos fazer essa daqui, a questão 17, tá? Questão 17. Considere as circunferências lambda1, x² mais y² menos 2x menos 4 mais y mais 1. Menos 4y mais 1 igual a 0. E lambda2, x² y² mais 4x menos 10y mais 3 igual a 0. Qual é a posição relativa entre essas circunferências aí? Qual vai ser a posição relativa entre elas? Vamos lá. Vamos encontrar aí a equação reduzida, né, dessas circunferências para tentar enxergar os elementos delas, tá? Vamos mexer primeiro em lambda1. Mexendo aqui em lambda1, vamos lá. Temos aqui, ó, x². Vou trazer o menos 2x para cá, tá? E olha que legal, vou trazer esse 1 para cá também. Porque isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, tá? Mas aí temos ali o y² menos 4y igual a 0, certo? E aí, ó, temos x² menos 2x mais 1. Isso aqui é o que pra gente? Isso é x menos 1 ao quadrado, tá? Mais y² menos 4y
Tá certo, menos 4y igual a zero. Certo? Vou mexer agora na parte do y. Vamos ficar então com x menos 1 ao quadrado mais... Na parte do y, o que está faltando para virar um trinômio quadrado perfeito? Falta a gente colocar aqui o 4 positivo, tá? Divide esse cara do meio aqui, ó, esse cara por 2, eleva ao quadrado, dá 4. É esse cara que falta, tá? Só que como eu acrescentei um 4, eu tenho que retirar, porque senão vou estar alterando a minha equação. Tirei 4, isso aqui é igual a 0. Ou seja, como é que fica essa equação? X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Jogo o menos 4 que eu acrescentei para lá, igual a 4. Tá aqui no canto. Vamos lá, igual a 4. Certo? Já achamos uma equação, tá? Quem é o centro dela? É o ponto 1, 2, é o centro dela. Isso mesmo, 1, 2. E o raio dela é o raiz quadrada disso aqui. É 2. O raio vale 2. Certo? Então, lambda 1. O centro de lambda 1. Vou chamar C1. Quem são os pontos? Será 1, 2. E o raio é 2. Certo? Vamos pensar agora em lambda 2, tá? Eu acho que é melhor já apagar aqui. Vou levar esses dados aqui para cima que são importantes. E agora eu vou pensar em lambda 2, tá? Como é que fica a lambda 2? X quadrado mais 4x, x quadrado mais x quadrado mais 4x. Aí vamos fazer logo o esquema. Divide por 2, dá 2. Soma 4. Esse 4 é alguém que eu estou acrescentando, certo? Mais 4. Tenho que retirar. Continuando. É a parte do y agora. Mais y ao quadrado menos 10y. Divide por 2 eleva ao quadrado. Dá menos 5 ao quadrado dá 25. Eu estou acrescentando também, ó. Eu estou acrescentando aqui o 25. Certo? Acrescentei o 25 e acrescentei o 4. Tenho que retirar. Eu acrescentei, na verdade, 29. Então, eu tenho que retirar 29. Tá? Então, retirando aqui, ó, menos 29. Tá? Só que tem um 13 aqui. Então, escrevendo esse 13 mais 13. Certo? Mais 13, isso aqui é igual a 0. E aí, ó, vamos ficar então que lambda 2 é o quê? X mais 2 ao quadrado. X mais 2 ao quadrado. Mais y menos 5 ao quadrado. Tá? Aí vamos ficar com menos 26, menos 16. Passa para lá, 16 positivo. Ou seja, quem é a lambda 2? Lambda 2, ela tem o centro. Vou chamar de C2. No ponto menos 2 e 5. E o raio dela, vou chamar de Rzão. O raio dela vale raiz quadrada 16. 4. Posso apagar já todo esse processo. Porque só me interessa realmente isso aqui. Tá? Aí a gente vai calcular o que agora? Importante, para saber posição relativa, é importante a gente calcular a distância entre os centros. Como é que fica a distância entre os centros? A fórmula. Distância entre dois pontos, como é que fica? A distância entre dois pontos é raiz quadrada da diferença ao quadrado ali das componentes dos centros, tá?
A diferença aqui, ó, vamos pegar menos 2 menos 1, dá menos 3 ao quadrado, tá? Menos 2, menos 1, dá menos 3 ao quadrado, 9. 5 menos, agora 5 menos 2, dá 3 de novo, 3 ao quadrado, 9. Então vai dar 9. Raiz quadrada disso. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 9. Certo? Só que o 9 sai da raiz, fica 3 raiz de 2. Essa é a distância, tá? A distância entre os centros é 3 raiz de 2. Sabemos que raiz de 2 é aproximadamente 1,42, né? Aproximadamente 1,42, tá? Isso, é aproximadamente 1,42. Isso dá menos de 4,5, dá menos, tá? Dá um pouco menos de 4,5 aí, tá? E se fosse 1,5 daria 4,5. Como é 1,40 alguma coisa, a raiz de 2, dá um pouco menos, tá? Mas dá 4, alguma coisa. Tá? Isso é aproximadamente 4, alguma coisa. Menos de 4,5. Vamos lá. E aí, o que a gente faz? Ó? A soma dos raios é 6. Ó. A soma dos raios dá 6. Rzão mais Rzinho. Tá? Rzão mais Rzinho. Rzão mais Rzinho. Isso aqui dá pra gente 6. Rzão mais Rzinho é 6, tá? E a distância entre os centros não é maior que a soma dos raios. Quer dizer que elas não são exteriores, tá? Porque se duas circunferências fossem exteriores, olha aqui, exteriores. Se duas circunferências, se elas fossem exteriores, deixa eu colocar aqui. Suponha que seja lambda 1, tem o raio 2, aqui já é lambda 2, tá? Aqui a distância entre elas, se fosse maior do que a soma dos raios, elas seriam exteriores. Só que a distância entre os centros dela, a distância entre os centros, que é isso aqui, a distância desse centro até esse centro, tá dando 4 e pouco. Então, se essa distância é 4 e pouco, e se a soma dos raios é 6, tá? Isso quer dizer que a distância entre elas é menor que a soma dos raios. Se é menor que a soma dos raios, a distância entre os centros, tá, galera? Se a distância entre os centros é menor que a soma dos raios, quer dizer que elas não são exteriores, tá? Porque a distância entre os centros, quando elas são exteriores, é maior que a soma dos raios. Está na cara, né? Esse raio mais esse raio, a distância aqui é maior. Então, elas não são exteriores, tá? Então, esquece essa letra C. Esquece a letra C só. E agora vamos analisar. A letra C já foi embora. Vamos analisar se elas fossem tangentes. Se elas fossem tangentes, o que aconteceria? A distância entre os centros seria o quê? A distância entre os centros, ó. Distância entre os centros. Seria exatamente a soma dos raios. Isso aqui não dá 6. Tá? Isso aqui dá menos de 4,5. Tá? Então, não. Elas não são tangentes exteriores. Então, a gente já dá para eliminar aqui, ó. Vai de ralo. E vai de ralo. Tangentes exteriores aqui, ó. Vai de ralo. Certo? Tá faltando. Vamos lá, tangente interior. Tangente interior tem como ser? Tangente interior é assim, ó. Tá vendo? Tangente interior. E aí, a distância entre os centros seria o quê? Seria o raio da maior. O raio da maior é isso tudo aqui, ó. O raio da maior é isso tudo aqui. E o raio da menor é daqui para cá só. Raio da maior menos o raio da menor dá a distância entre elas. Ora, 4 menos 2 dá 2. Isso aqui é 2, galera? Não. Então esquece essa alternativa aqui também. Tangentes interiores, vai embora. Ficamos com uma interior à outra e secante. Uma interior à outra seria o quê, ó? Interior à outra, essa circunferência entrou aqui, ó. Vai entrar uma
uma interior à outra, tá? Deixa eu aumentar essa outra aqui. Uma interior à outra seria algo assim, ó. Interior, tá? O que acontece na interior? Na interior acontece que a distância entre os centros, o que acontece na distância entre os centros? É menor que a diferença, tá? A tangente interior, a distância entre os centros, é menor que a diferença. Então, 4 menos 2 dá 2. Esse cara aqui é 4 e alguma coisa. 4 e alguma coisa é menor que 4 menos 2? Não. Não é menor, certo? Porque a distância aqui é menor que a diferença dos raios, tá? Então, também não pode ser uma interior a outra. Se não é interior, o que sobrou pra gente ali, elas serem secante. Ó. Secante é isso aqui, tá? Na secante, o que acontece é o seguinte: a distância entre os centros. Deixa eu ver. Tá. Na secante, a distância entre os centros. A distância entre os centros é menor que a soma, tá? É menor que a soma e maior que a subtração. Tá? Então, essa distância D aqui. Vou chamar essa distância aqui de D. Essa distância D, que é aproximadamente 4, alguma coisa, a gente sabe que é. Isso aqui é o quê? É menor que. Isso aqui é maior que a subtração e é menor que a soma. Tá? Elas são secantes. Se é menor que a subtração, elas são interiores. Se é maior que a soma, elas são exteriores. São exteriores. Se é entre a subtração e entre a soma, elas são secantes, tá? Então a distância aqui, ó, desse centro até esse centro, varia entre a subtração e a soma dos raios. É uma variação aí, porque a secante exatamente, ela pode movimentar aqui, né? Por isso que varia, ó. Vamos lá. Então, essa alternativa aqui não é uma interior a outra, só pode ser essa alternativa aqui. Aí ficamos com essa daqui. São secantes, tá? Vamos lá, vamos continuar. Questão 18. Questão 18 é o seguinte: a fim de proporcionar a seus militares condições para a prática de treinamento físico militar, um batalhão do Exército Brasileiro planeja construir uma pista de corrida. Sabe-se que a pista deverá ser limitada por 2 elipses, conforme ilustrado pela figura abaixo. A largura da pista ainda será definida. Tranquilo. Então temos 2 elipses aqui. A largura da pista ainda será definida, tá? Mas já existe determinação de que a distância de P1 a P2, ó. Estamos chegando aqui, ó, P1, P2. Essa distância aqui será 120 metros. Tá? Então a distância P1, P2, vou colocar aqui. É bom anotar. Essa distância será 120 metros. Então P1, P2. A distância P1, P2 é 120 metros. Vamos lá. Planeja-se também instalar um mastro em cada foco da elipse interior. Elipse interior, essa elipse de dentro, os focos são esses caras aqui, ó, R1 e R2, tá? Ele quer instalar mastros, tá? Para que posteriormente o batalhão possa hastear a bandeira. A ordem é que os mastros possuam distância de 80 metros entre si. Então a distância de foco a foco aqui, ó, isso aqui é 80 metros. Então vou colocar aqui R1, R2. R1, R2 é 80 metros. Certo? Considere a equação da elipse interior. Então temos aqui a equação da elipse interior, tá? A equação. E a pergunta é: assinale a alternativa que contém o valor em metros de A mais B, que tá? São esses coeficientes aqui, ó. A mais B são esses valores aqui. O A nada mais é. Então nós temos aqui, ó. Se a gente traçasse o plano cartesiano, ó,
Se eu traçasse um planinho aqui, ó, só para a gente se situar. Aqui. Traçasse aqui. Tá, temos a elipse aqui. Ó, aqui é o foco. São os focos dela. Certo? R1 e R2 são os focos. E aqui nós temos P1 e P2. Certo? P1 e P2 faz o papel de A1 e A2 lá na elipse. E R1 e R2 faz o papel aqui de F1 e F2. Tá? Bom. Então, galera, olha só. Se P1 a P2 é 120, quer dizer que lá no conceito de elipse, essa distância aqui, vamos lembrar que essa distância aqui é A, essa distância aqui é A, tá? Essa distância do P1 até o P2 é 2A, a distância de um foco 1 até o foco 2 é 2C, certo? E o B a gente obtém aqui, ó. Se a gente traçar esse segmento aqui, ele mede A, tá? Esse cara mede A. Esse cara mede A. E aqui a gente já falou que mede C, né? Aqui mede C. O B é exatamente esse cara aqui, tá? É a distância ali do eixo menor da elipse, tá? Esse B aqui é a distância do eixo menor e o A do eixo maior, tranquilo? E a gente fecha aqui um triângulo retângulo, podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, tá? Então, lembrando que na elipse a gente tem o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, P1, P2, de P1 até P2 vale 2A. P1 a P2 vale 2A. Isso quer dizer que 2A é igual a 120. Isso quer dizer que A vale 60. Já achamos o A. O A vale 60 metros. Show? O A vale 60. Vamos calcular agora o B. Que a questão pede A mais B. Mas sabemos também que 2C, que é essa distância aqui, ó, de foco a foco, 2C vale 80, tá? Se 2C vale 80, então temos que 2C vale 80, isso quer dizer que C vale 40 metros. Certo? Então temos 60, temos que o A vale 60 aqui, ó. 60. O C vale 40. O C vale 40. Falta achar o B, tá? Falta achar o B pelo teorema de Pitágoras, né, galera? Pelo teorema de Pitágoras, quem seria o B então? Ora, o B seria... Calcular aqui o B. Então, B é... Eu posso até vir aqui para baixo, né? B é... B ao quadrado é igual a A ao quadrado, tá? A ao quadrado seria 60 ao quadrado menos o C ao quadrado. C ao quadrado é 40. Tá? Diferença de quadrados é 60 mais 40 dá 100. 60 menos 40 dá 20. Tá? E mexendo mais um pouquinho aqui, a gente tem 100 vezes... O 20 é 4 vezes 5, né, galera? 4 vezes 5. Ou seja, quem é B? Só extrair a raiz quadrada desses caras ali. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 4 é 2. E o 5 ali, ó, fica preso na raiz. Certo? Ou seja, temos 20 raiz de 5.
tá? 20 raiz de 5, ou seja, o valor de A mais B que a questão está pedindo, A mais B, A mais B é igual, o A vale 60, o A vale 60 e o B vale 20 raiz de 5. 20 que multiplica a raiz de 5, certo? 60 mais 20 raiz de 5 é o que está na letra A. Alternativa aqui, letra A. E aí a gente tem aqui a questão 19 e a 20 que já não são de geometria. E a gente fecha aqui a resolução das questões de geometria, tá, galera? Espero que tenham compreendido aí essas resoluções. A gente vai ter a parte 2, tá, dessas questões aqui. Eu vou resolver o restante da prova, tá? Então fiquem atentos aí ao canal. Não deixem de dar um apoio, se inscrever no canal, curtir aí para dar uma moral no trabalho e seguir também lá nossas redes sociais, né? Não esqueçam aí das redes sociais, o Instagram prof.rafaelmedeiros e o Facebook Integração Matemática, tá? Seguem lá nas redes sociais, deem uma força aí. Um abraço a todos e vamos continuar nessa provinha aí, tá? Até a próxima.